E eu quero convidar a você que está aí participando, assistindo, que abra sua Bíblia, você que pode, lá em Jeremias, capítulo 1, versículo de número 4 ao versículo de número 10. Jeremias, capítulo 1, versículo de número 4 ao versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou um menino. Mas o Senhor me respondeu: Não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante dele. Eu serei contigo para te livrar, diz o Senhor. Então estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificar e plantares. Diante dessa palavra escrita pelo profeta Jeremias, a qual Deus ali o chama, ainda na sua tenra idade, para que ele viesse a profetizar no reino de Judá acerca daquilo que haveria de acontecer, a destruição, ali o cativeiro. E nós vamos ver que Deus aqui ele vai falar com Jeremias. Jeremias ele está dentro da classe dos profetas da Bíblia, os profetas maiores, e nós vamos ver que Jeremias chamado por Deus para cumprir a missão. E alguém de repente pode falar assim: mas hoje existe profeta? No tempo da graça existe profeta? Duas coisas que nós temos que separar aqui: a função profeta e o chamado do profeta no Novo Testamento, o dom de profecia, ou seja, a pessoa que recebe o dom de profecia. O profeta no Antigo Testamento era uma função, ele exercia a função de profeta. E no Novo Testamento, nós vamos ver que existe o dom de profecia. E há quem diga que não existe profeta no Novo Testamento. Pois bem, vamos ler alguns textos. Em Lucas, capítulo 16, versículo 16, o próprio Jesus declara que a lei e os profetas, João, desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele, ou seja, para entrar no reino de Deus. E alguém pode perguntar: mas então foi até João Batista os profetas? Então não existe mais profeta? A função profeta, não. Mas nós vamos ver que existe os dons espirituais e os dons ministeriais, que também são exercidos por aqueles que Deus chama no tempo da graça. E esses dons ministeriais e dons espirituais, eles foram outorgados à igreja. E nós vamos ver que existem alguns textos bíblicos que vão falar sobre isso. Eu quero destacar aqui o texto de Efésios, capítulo 4, versículo de número 11 ao 14, vai dizer assim, ó: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas. O apóstolo Paulo está escrevendo esta carta aos Efésios. E outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos servos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que
todos cheguem à unidade da fé e Filho de Deus e varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo também vai escrever a carta aos Coríntios, primeira epístola de Coríntios, capítulo 4, versículo 3, ele escreve: para mais fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Ou seja, nós vamos ver que o próprio apóstolo Paulo fala que uns são separados para profeta. Então, quando nós falamos de profeta no Novo Testamento, nós não estamos querendo dizer necessariamente ao exercício da função profeta. Porque antigamente, no Antigo Testamento, as pessoas procuravam o profeta para poderem saber alguma coisa da parte de Deus. O que era o profeta no Antigo Testamento? O profeta no Antigo Testamento ele era considerado até também um vidente. As pessoas chamavam até mesmo de vidente. Tem alguns textos da Bíblia que vai falar sobre isso, em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 9. Era um homem que trazia a mensagem de Deus ao povo, os desígnios divinos, predizia o futuro. Então isso era competência do profeta, o profeta chamado por Deus. E no Novo Testamento nós também temos profetas, porém não no exercício da função profeta, mas que recebe como dom ministerial ou dom espiritual. Por que eu estou falando isso? Para que a gente tenha um entendimento, para que a gente saiba que o profeta é aquele que transmite a mensagem de Deus. Nós vamos ver sacerdote e profeta. Sacerdote, ele intercede a Deus pelo povo. E o profeta traz a mensagem de Deus ao povo. E quando a gente vê nos tempos de hoje alguém trazendo a mensagem de Deus ao povo, seja pela ministração da palavra, ou seja, pelo dom de profetizar, ele não deixa de ser um profeta, mas obviamente não exerce a função de profeta que existia no Antigo Testamento. Aí alguém vai dizer assim, não, mas eu não aceito que não exista profeta no Novo Testamento. Amém. Então aceite pelo menos pela força da expressão. Quando a gente fala assim para um amigo, ó, tu é profeta, rapaz, profetiza aí, e ele vai ministrar palavras de Deus. Então, ele não deixa de ser, no meu ponto de vista, um profeta também. Inclusive, nós vamos ver que os 3 ofícios de Jesus é rei, sacerdote e profeta. E também, se a gente formos ver o ofício de um homem dentro da sua casa, nós vamos ver também que ele exerce um ofício triplo de rei, sacerdote e profeta. Então, pela força da expressão, eu peço a você que aceite, né, o chamado de profeta. Porém, nós não exercemos a função profeta. E eu quero aqui hoje destacar alguns pontos importantes acerca do profeta de Deus. Porque nós vivemos em tempo onde muitas pessoas se dizem profeta, mas na verdade pode ser profeta de qualquer outra coisa, menos de Deus. E que, na verdade, muitas das vezes tentam até enganar o povo. E nós precisamos entender que a maior profecia que existe nos dias atuais é a palavra de Deus. No Antigo Testamento, nós não tínhamos à nossa mão a Bíblia Sagrada. O povo não tinha à sua mão a Bíblia Sagrada. Então o povo consultava ao profeta. Porém, também nem todo profeta era um profeta que falava a verdade, era um profeta que vinha de Deus. E hoje não é diferente. Muitas pessoas também hoje profetizam, falam coisas, dizem que Deus falou, porém Deus não falou. E aí então nós vamos ver que esse profeta, ele não é um profeta de Deus, porque o profeta de Deus, ele tem as suas características. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, tá? Eu espero aqui juntamente contigo, com vocês que estão aí, a gente poder andar um pouquinho, né, dentro desse estudo e poder identificar as características para que nós possamos saber quando um profeta é de Deus ou não. O próprio Jesus, ele fala que nós devemos tomar cuidado com os
devemos tomar cuidado com aqueles que vêm vestidos como ovelhas, mas na verdade são lobos devoradores. E o próprio Jesus vai chamar eles de mercenários, pessoas que estão mais preocupadas de tirar proveito das ovelhas do que de cuidar das ovelhas. E nós devemos tomar esse cuidado. Porque, infelizmente, nós vivemos num mundo onde muitos têm se feito anticristos, falsos profetas. E nós pedimos ao Senhor para que cada dia mais Ele dê ousadia, coragem, intrepidez, para que os verdadeiros profetas venham confrontar a mentira, venham confrontar o pecado, para que a obra de Deus venha a ser manifesta na vida da igreja, na vida de todos aqueles que realmente querem receber a palavra de Deus. Bom, as características de um profeta verdadeiro, um profeta de Deus. Quando a gente lê o texto que nós lemos aqui, ele vai falar que Jeremias ele foi chamado por Deus. Vamos ler o texto de novo. Diz assim, o texto. A partir do verso 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então, uma das características de um profeta de Deus, ele é segundo o coração de Deus. Ou seja, o que é ser segundo o coração de Deus? É aquele que Deus conhece e escolhe. Deus conheceu Jeremias e escolheu Jeremias. Quem é segundo o coração de Deus, ele é escolhido por Deus, porque antes de Deus o escolher, Deus o conheceu. Então, antes de Deus chamar alguém, antes de Deus escolher alguém, primeiro Deus conhece, Deus sabe o que é que tem no coração do homem. Quem é este homem? Quem é esta mulher? Deus conhece antes que a pessoa seja formada. Ou seja, meu amigo, Deus te conhece. Deus conhece você. Deus conhece a humanidade. Deus conhece a todos. A Deus ninguém engana. Nós vivemos numa época onde muitos têm tentado se prevalecer da necessidade da humanidade. E vem até ao povo com muitas palavras de alegria, de fé, de esperança. É bom, se for de Deus, é bom. E eu digo uma coisa, às vezes, a pessoa tem até uma segunda intenção por trás dessas palavras. Mas quem recebe a palavra com fé, dá bênção, porque ele teve fé. Nem toda palavra de Deus é palavra que veio para trazer somente coisas boas. Deus às vezes quer trazer uma palavra de juízo. Você vai ver qual é a finalidade da profecia no Novo Testamento. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, vai dizer, olha só, mas o que profetiza fala aos homens, para quê? Para edificar, para exortar e para consolar. Então, da profecia. Ela exorta, ela consola e ela edifica. Ou seja, a profecia tem esses três propósitos: edificar, consolar e exortar. Hoje, nós vivemos numa época onde a maior parte da palavra que vem sendo trazida ao povo é para edificar, trazer alegria. Mas Deus também. O profeta, muitas das vezes, ele é usado por Deus para exortar o povo. E quando eu falo de exortar o povo, quando eu falo de consolar o povo, quando eu falo de edificar o povo, eu falo tanto dos dons ministeriais, como também dos dons espirituais. O que é um dom espiritual? A profecia como dom espiritual é o dom que vem por inspiração. Deus usa o homem para proferir
o que vai acontecer, ou o que está acontecendo, ou o que já aconteceu e está em oculto. E também Deus usa como dom ministerial, ou seja, através do ministério da palavra, que vai ministrar a palavra. Ele também está exercendo também a profecia, ou seja, transmitindo a palavra de Deus, que tem como propósito o quê? Edificar. Tem como propósito o quê? Exortar. E tem como propósito consolar. Então, primeira característica, escolhido por Deus. Jeremias foi escolhido. O próprio Deus chamou Jeremias. Então Deus chama. E hoje nós precisamos entender que o verdadeiro profeta de Deus é aquele que Deus chama. Mas por que Deus chama? Porque Deus conheceu antes. Meu amigo, Deus nos conhece. Deus, ele sabe quem é cada um de nós. Deus, ele sabe quem é aquele que está na frente da igreja. Deus sabe quem é aquele que tem um coração realmente voltado para ensinar, disciplinar, para exortar, para levar a palavra genuína do evangelho às ovelhas. É o alimento. Então nós precisamos entender que o verdadeiro profeta de Deus, a primeira característica é que ele é segundo o coração de Deus. Por que ele é segundo o coração? Conhece e Deus escolhe. Deus conhece primeiro e Deus escolhe depois. Segunda característica de um profeta de Deus. Ele é capacitado por Deus. O que nós podemos aprender aqui desse texto? Em Jeremias capítulo 1, versículo 9, vai dizer assim, ó: E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Então, Deus disse para Jeremias: eu vou purificar, eu vou colocar as minhas palavras na tua boca. Porque Jeremias falou para Deus: Senhor, eis que sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas Deus pega um anjo, e este anjo pega uma brasa viva do altar, e quando toca na boca dele ali, então ele é purificado. Então nós precisamos entender que Deus tem o seu chamado. Aliás, tá isso no caso da brasa. Nós vamos ver que Deus vai fazer isso porque Deus quer purificar a boca do profeta. Ou seja, Deus quer que o profeta, ele realmente pronuncie as palavras dele, e não as palavras que lhe convém, ou seja, que ele quer falar. Amém? Então Deus vai falar com Jeremias: ponho as minhas palavras na tua boca. A questão da brasa, os irmãos me perdoem, eu confundi aqui, mas foi a questão do profeta Isaías. Isaías foi um outro profeta. Um outro profeta que também Deus chamou. Lá em Isaías capítulo 6, versículo 5 ao 7, diz assim, ó: Então disse eu: ai de mim, porque estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Eu havia falado de Jeremias, mas os irmãos me perdoem, eu acabei confundindo aqui, porque estamos falando de profeta, mas aqui nessa questão aqui foi o do profeta Isaías. E ele foi um profeta também chamado por Deus. E se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver muitos profetas sendo chamados por Deus, ou seja, tendo a primeira característica de um profeta. Porque Deus conheceu e Deus escolheu. E a segunda característica, ele é capacitado por Deus. Deus é que capacita o profeta. E nós vivemos numa época em que as pessoas muitas das vezes acham que o homem capacita o homem não capacita o homem. Não estou aqui, me entendam, querendo falar
pessoa querer se aperfeiçoar no estudo, fazer um seminário. Não, eu também, eu tenho meu seminário, fiz meu bacharel, graças a Deus, né? Mas eu entendo que não vai ser um canudo que vai fazer com que o Espírito Santo trabalhe no coração do ouvinte. Não vai ser um canudo que vai expulsar demônio. Não vai ser um canudo que vai curar enfermidades. E para isso, o homem tem que entender que ele é dependente de Deus. E ele tem que buscar capacitação em Deus, para que Deus possa operar na vida dele e manifestar sua glória na vida dele e na vida de todos aqueles que receberem a sua palavra como profeta de Deus. Nós vamos ver que Deus, ele escolhe Jeremias e então vai ali então colocar as palavras na boca de Jeremias. E quando nós vamos para Isaías capítulo 6, Deus também escolhe Isaías. E Deus purifica os lábios de Isaías, porque Isaías diz que ele é um homem de lábios impuro e habita no meio de um povo de impuros lábios. Então Deus capacita. E nós também temos, às vezes, a propensão de julgar o profeta, mas não devemos, porque quando Deus capacita, Deus está ali purificando, expiando o pecado. E às vezes muitas pessoas não querem mais aceitar a palavra de profeta, não querem mais aceitar a palavra do homem de Deus ou da mulher de Deus, porque muitas das vezes conhece o passado. E o homem, ele muitas das vezes ele nega receber a palavra de um profeta, porque aquela fora do caminho do Senhor. Mas Deus não está olhando para isso. Se há um coração puro, arrependido, Deus apaga. E Deus faz daquela pessoa uma nova criatura. E Deus começa a olhar para daqui adiante. Então, o profeta, ele fala a palavra de Deus. Em Mateus, vamos para o Novo Testamento. Em Mateus, capítulo 10, versículo 1, diz assim, ó: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Deus deu poder aos seus discípulos e enviou-os. Esse texto vai falar sobre isso. E eles vão e fazem a obra, curam os enfermos, os demônios são expulsos. Porque, meu filho, a obra espiritual, ela é constante. Nós vivemos num mundo onde há guerra espiritual 24 horas. O mundo sempre houve guerra espiritual. E muitas das vezes, nós, pela nossa natureza, pelos nossos limites carnais, pelos nossos limites naturais, nós nos esquecemos que a briga é espiritual. E muitas das vezes, nós achamos que algumas coisas acontecem porque não houve apenas um processo ali humano, mas o diabo ele influencia, o adversário ele influencia nas autoridades, ele influencia na cultura, ele influencia até mesmo também numa sociedade, ele influencia na educação, ele influencia em todas as áreas. E nós precisamos tomar cuidado, porque Deus, ele quer capacitar o seu profeta. E o seu profeta, ele entende que a capacitação ela vem de Deus, não vem do homem. Porque muitas das vezes você pode conhecer a Bíblia toda. Você pode saber a divisão da Bíblia todinha de cabeça, conhecer os seus 66 livros. Você falar do Pentateuco, você falar dos livros poéticos, proféticos, profetas maiores, profetas menores. Você pode falar dos livros históricos, do Novo, do Antigo, dividir muito bem a Bíblia, conhecer muito bem ali a escatologia, conhecer toda a Bíblia, o seu conteúdo, mas se nós não praticarmos, não adianta de nada. E o próprio Jesus vai que o homem prudente é aquele que ouve e pratica. E nós precisamos praticar a palavra. E como que nós vamos praticar? Buscando o Senhor enquanto se pode achar, orando, lendo a sua palavra, entendendo que é Deus que capacita, entendendo que é Ele que nos conduz, entendendo que é Ele que nos orienta, que é Ele que fala no nosso coração, que é Ele que fala no coração do pecador, e a glória nunca é de homem, a glória sempre é de Deus. Se o profeta fala e cumpre-se, é porque então Deus está honrando. Então, meu filho, dizer, permaneça firme,
Seja um profeta de Deus de verdade. Não se deixe levar por alianças políticas, por alianças humanas. Não se deixe levar, porque o mundo, ele jaz no maligno, e o diabo, ele é astuto. Muitas das vezes vem com propostas, vem com manjares. Mas nós devemos nos manter sempre firmes com todas as dificuldades que nós teremos, porque a natureza do homem é fraca, mas a Bíblia diz que nós podemos todos. Então, se eu estiver firmado em Deus, todas as coisas Deus vai me dar força de suportar. Aleluia, todas as coisas. Então, essa é a segunda característica. A primeira que nós falamos, ele é segundo o coração de Deus. Porque Deus, ele conhece e Deus escolhe. Segunda característica que nós falamos, o profeta que é de Deus, ele é capacitado por Deus. Deus é que capacita. Terceira característica de um profeta de Deus, ele é enviado por Deus. Eu pergunto a você, Deus vai escolher alguém? Deus vai capacitar alguém e não vai enviar? No texto de Mateus, capítulo 10, versículo 1, você vai ver que Deus capacitou. E se nós lermos os versículos seguintes, nós vamos ver que Deus envia, que Jesus envia os seus discípulos. E nós precisamos entender que nós temos uma missão a cumprir. E essa missão, quem nos confiou ela, foi o próprio Cristo, o Filho de Deus. Nós vamos ver que o profeta, ele é enviado, ele é escolhido, ele é capacitado para ele ser enviado. Isaías, capítulo 6, versículo 8, diz assim: depois do Senhor que dizia, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías vai falar então com Deus, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele se disponibilizou para Deus. Tem pessoas que querem ser escolhidas por Deus. Tem pessoas que querem ser capacitadas por Deus. Mas quando chega na hora que Deus quer enviar, eles não falam como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque muitas das vezes ele terá que fazer renúncias. E as renúncias é difícil. É difícil. Eu digo uma coisa para você, escolher não é difícil. Escolher não é difícil. A escolha, né, muitas das vezes, eu vou fazer. Mas o negócio é as renúncias, que aquela escolha que eu fiz vai fazer com que eu tenha que ter as renúncias. Porque se eu escolho ser profeta de Deus, eu vou ter que renunciar a muitas coisas. Porque Deus vai querer te usar, Deus vai querer te enviar, Deus vai querer fazer de você um mensageiro. Deus vai te levar em lugares que muitas das vezes você vai ter que sair do meio do seu país, da sua cidadania, da sua parentela. E você, como profeta de Deus, vai estar disposto a cumprir o seu chamado, porque Deus, ele quer te enviar. Em Mateus, capítulo 16, versículo 15, Jesus diz para os seus discípulos, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele está fazendo o quê? Está enviando. Ele está dizendo, ide, ide. Lá em Atos dos Apóstolos, Jesus vai falar, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como Samaria e aos confins da terra. Olha só, Jerusalém, aonde o povo estava. Samaria, cidade. Confins da terra, fora da nação. Então Deus está dizendo para eles, quando vocês forem cheios do Espírito Santo, forem capacitados, porque eu já escolhi, então vocês terão que ser enviados. Então Deus, ele conhece o profeta e escolhe, porque é segundo o coração dele. Primeira característica,
Segundo, Deus capacita o profeta. Segunda característica. E terceira característica, Deus envia o profeta. Profeta que não quer ser enviado, meu filho, não é Deus. Profeta que não está disposto a fazer renúncias para cumprir o seu chamado, não é profeta de Deus. O profeta de Deus, ele tem que estar disposto a fazer renúncias para que ele possa ir e cumprir o ID que Deus, sua palavra, nos dá como uma ordem, no imperativo. Então precisamos, mas ele diz uma coisa muito importante: ser-me-eis testemunha, tanto em Samaria, Jerusalém e até os confins da terra. Então, a minha testemunha, o meu testemunho de como profeta de Deus começa dentro da minha casa, depois no meu bairro, depois na minha cidade, depois no meu estado, depois no meu país e depois em outras nações. Olha o princípio de tudo: não sai enquanto não for capacitado. Mas já que eu escolhi, já que eu capacitei, agora eu envio. Amém? Então essa é a terceira característica de um profeta que é profeta de Deus. Quarta característica, vamos falar aqui da quarta característica. Você não vai acreditar, né? Eu botei um fundo musical ali para tocar, para ficar uma mensagem, né? Assim, mais gostosa, aquele fundo musical. O fundo musical parou e eu nem me apercebi. E agora aqui, percebendo, a gente está vendo, né? Mas o mais importante é a palavra. Eu não vou me levantar daqui para botar o fundo musical agora, mas vamos continuar na palavra do Senhor. Bom, quarta característica: transmitir a gloriosa mensagem de Deus. Transmite a gloriosa mensagem de Deus. O profeta, ele transmite a gloriosa palavra de Deus. Jeremias: mas o Senhor me disse, não digas, eu sou o menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Ou seja, ele transmite a palavra de Deus. Ele vai anunciar a mensagem gloriosa de Deus, ainda que seja para edificar. Quem não gosta de receber uma palavra de edificação, não é verdade? De repente você vai dizer: ô glória, eu quero receber uma palavra de edificação. Palavra que vai te levantar, palavra que vai te trazer esperança, não é verdade? Palavra de consolo. Quem aqui não quer receber a palavra de consolo? Estamos vivendo uma época de pandemia. Eu poderia trazer uma palavra de esperança, uma palavra de força, né? De ânimo, nesse momento, né? Que nós estamos vivendo. Mas eu quis trazer sobre profeta, né? Sobre profeta, falar sobre um pouquinho de profeta. Porque o profeta também tem a sua missão em vários momentos da humanidade, tanto nos momentos bons como nos momentos ruins. E o profeta também traz palavra de consolo, para que Deus venha confortar a alma, para que Deus venha consolar, para que Deus venha trazer esperança, não é verdade? E o profeta também traz a palavra de exortação. Profecia, lembra? Lá em Coríntios capítulo 4, versículo de número 3, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. A profecia fala aos homens para edificar, exortar e consolar. Então, nós vamos ver, hoje a gente encontra a palavra de edificação, encontramos. Nós encontramos palavra de consolo, encontramos. Exortação, encontramos também, mas está mais escasso. Porque quando se fala de exortar, se fala em confrontar o pecado, alertar, trazer um entendimento do povo acerca do perigo iminente que está presente no meio da sociedade e que está muitas das vezes querendo adentrar nos arraiais cristãos. Mas, muitas vezes, o profeta ele fica com vergonha ou com medo, vergonha não digo, mas com medo de esvaziar
a igreja, não é verdade? Não quer esvaziar a igreja. E tem gente que quer amar mais do que a Deus, lembra? Tem pessoas que querem amar mais do que a Deus. Mas Deus sabe de todas as coisas. Ninguém ama mais do que Deus. A Bíblia diz que ainda que uma mãe esqueça-se dos seus filhos, Deus não se esquecerá. Ainda que alguém, uma mãe abandone, Deus não a abandona. Deus compara o amor dele maior do que amor de mãe. Não existe amor maior do que o de Deus. Deus, ele ama a sua vida. Eu não sei se nesta hora tem alguém me ouvindo que não é cristão ou que não aceitou Jesus de Nazaré. Eu acredito que a maior parte que estão assistindo são pessoas que já são cristãs, pessoas que já têm aí, né, a hora, o link, aonde vai ter alguém ali falando acerca daquela palavra, estão aí compartilhando, estão aí assistindo, para que nós venhamos aprender junto, né? Mas se tiver alguém aí que não aceitou Jesus ainda, que não é cristão, amigo, Deus te ama, Deus quer salvar a tua vida, Deus ama você. Mas eu vou te falar uma coisa, o pecado, ele é inerente ao homem, é inerente e nós temos que fazer uma escolha. Não existe ninguém perfeito, mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, João 3,16. E nós precisamos entender que o amor de Deus é grande. Então precisamos renunciar, se quisermos realmente entrar no reino dos céus. Se quisermos verdadeiramente, mas pastor, mas a salvação não é de graça? Olha só. A salvação, eu escutei um pastor falando, muito sábio, e ele falou, a salvação é de graça, mas não é barata. A salvação é de graça, mas não é barata. A graça é um presente gratuito. Você comprou um presente, Deus pagou o preço por um presente e está te oferecendo, mas o receber o presente compete a você. Amém? Então, transmite a mensagem de Deus. Quinta característica de um profeta de Deus, e aqui é tremendo. Deus honra a palavra do profeta escolhido por ele. Deus honra. E eu vou te falar, hein? Cuidado, se tu é profeta de Deus, meu filho, cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que você pronuncia para a tua família, para os teus amigos, no teu trabalho. Cuidado, porque Deus, ele honra. Vamos ver alguns textos? 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Em alguns textos vai dizer sobre a minha palavra. Ele não fala sobre a palavra de Deus, mas fala sobre a palavra dele. Porém, Deus honra aquilo que ele falou. Deus honra. E ali diz que ficou 3 anos e meio sem chover. Deus honrou até que Elias abrisse a sua boca. Amém? Então Deus não honra? Deus honra a palavra. 2 Reis, capítulo 4, versículo 2 e 3. Eliseu lhe disse, que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Aonde aconteceu esse fato? A mulher de Sunem, lembra? Aliás, a viúva, me perdoe, a viúva, ela era a mulher de um dos profetas, de um dos filhos de profetas da escola de Eliseu. O seu marido morreu e deixou uma dívida. E ela agora precisava pagar aquela dívida. Ela chega até Eliseu e fala, o que vou fazer? E Eliseu vai falar para ela, vai, pega vasilhas, o máximo que tu puder, e traga. E ela foi e fez.
quando ela volta para ele, agora enche de azeite. E a Bíblia diz que ela encheu de azeite todas as vasilhas. Enquanto tinha vasilha, tinha azeite. Quando acabou as vasilhas, parou o azeite. Eliseu diz para ela, vai, vende agora e paga a tua dívida. Você não vai ver que Deus aqui fala para Eliseu assim, ó, vai lá e diz isso. Não. Mas Eliseu, como profeta de Deus, ele sabia que Deus iria honrar a sua palavra, porque ele é profeta de Deus. Então, profeta de Deus, ele sabe que Deus honra a palavra dele. Se ele falar algo, Deus vai efetuar. O profeta de Deus, Deus honra a palavra dele. Então, devemos vigiar, cuidado naquilo que você fala, para que Deus possa realmente fazer aquilo que vai ser de bom para a humanidade, para que Deus possa salvar, para que Deus possa agir, amém? Precisamos tomar cuidado, porque nós vivemos numa época onde muitas das vezes a pessoa ela fica nervosa, fica chateada, então sai proferindo um montão de palavras, sai proferindo palavras ruins contra filho, contra esposa, contra marido, contra amigos, e Deus está vendo lá de cima. Mas você não é profeta de Deus, e cuidado que Deus pode realmente ir lá assinar e falar, vai cumprir. Mas você vai lembrar que quem pronunciou essa palavra foi você, porque o profeta de Deus, Deus honra a palavra dele. Então nós devemos tomar cuidado, amém? Então Deus honra a palavra do profeta. E para a gente fechar, e eu vou fechar agora rápido, faltam apenas alguns minutinhos, tá? E eu vou aqui rápido fechar, para a gente fechar com chave de ouro. Última característica do profeta, ele tem identidade de profeta de Deus. Com tudo isso, meu filho, eu vou te falar, é inconcebível, é impossível um profeta, depois de tudo isso, não ter identidade de Deus. Ele tem identidade. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 9, você vai ver que uma mulher sunamita, ela vai dizer para o seu marido, tenho acompanhado esse homem, que para cá, e vejo que ali vai um santo homem de Deus. Quem era? O profeta Eliseu. Lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 73, os discípulos tinham andado tanto tempo com Jesus, que quando Jesus é preso e é levado até o templo, e está ali diante do sumo sacerdote, Pedro fica no pátio, e alguém vai falar, tu é aquele que anda com ele? Não. Aí o outro vai dizer, não, tu é sim. Ele, não. Quando chega na terceira vez, alguém vai dizer assim, tu se veste como ele, tu fala como ele. Aleluia, porque o profeta de Deus, ele tem identidade de profeta de Deus. Então essas são as características de um profeta de Deus.